João, no capítulo 13, conta a história que antecede a última ceia, e ele inicia assim no verso 1. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que a sua hora de passar deste mundo para o Pai já tinha chegado, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amém. Talvez aconteceu com você algumas vezes que você leu textos e leu ele por várias vezes, e o texto, Deus falou contigo, Deus te ministrou, Deus, sei lá, de alguma forma foi falando com você, mas tem alguns textos que quando você está lendo, que já leu ele várias vezes, parece que ele salta aos seus olhos. E foi isso que aconteceu comigo um dia nesse texto de João capítulo 13. Aí está lendo, e a Bíblia fala que antes da festa da Páscoa, antes, enfim, de chegar a hora de Jesus estar indo para o Pai, a Bíblia diz que Jesus amou os seus discípulos. Até aí, parece tudo normal. Jesus amava os seus discípulos. Parece que é a vida normal de Jesus. Ele era um cara que amava os seus discípulos. E eu tenho a impressão de que se eu pudesse olhar nos olhos de Jesus, e ter esse privilégio de poder olhar nos olhos de Jesus, a impressão que eu tenho é que dos olhos de Jesus destilariam amor. É aquele cara que expressa amor. Então, até aqui no texto parece que está tudo normal. É Jesus, é um cara que ama os seus discípulos. Mas o texto ele não só diz isso, ele segue e ele continua dizendo: amou os seus que estavam no mundo e amou-os até o fim. E aí esse amou-os até o fim me saltou aos olhos. Foi esse texto que eu parei e disse, opa, Jesus amou os seus discípulos. Mas o evangelista João, quando ele descreve esse texto, ele ressalta algo. Ele não só amou os seus discípulos, mas ele amou-os até o fim. E para a gente entender a importância desse adendo ao verso, é só você continuar lendo o capítulo 13. Quando você continua lendo o capítulo 13, Jesus ele faz a ceia, a última ceia antes da sua morte, e ele parte o pão, e ele fala do que representa, do sangue, do vinho, e ali também ele anuncia duas coisas, e aí nós começamos a entender o que significa amar os seus e amá-los até o fim. Essas duas coisas que Jesus anuncia a traição de Judas e a negação de Pedro. Ele olha diz para os seus discípulos e diz, um de vocês vai me trair. E Pedrão diz, não, que isso Jesus, eu não vou, tudo tranquilo, eu sou seu faixa, eu vou até o fim com você. E aí Jesus olha para ele e diz, cara, você vai me negar 3 vezes. E aqui nós começamos a entender o contexto de que quando Jesus escolheu amar os seus discípulos, ele não só escolheu amá-los, mas ele escolheu amá-los a despeito de qualquer coisa. A despeito de feridas, a despeito de traições, a despeito de negações, a despeito de qualquer coisa. O dia que Jesus escolheu amar os seus, ele escolheu amá-los até o fim. Até o fim. Aquele que já passou por uma traição, e não me refiro só a relacionamento no conjugal, no casamento, aquele que já recebeu ou vivenciou uma traição, sabe do que eu estou falando. Ele entende o que eu estou dizendo, o quão difícil é a gente conseguir amar a pessoa, e não só amá-la até o fim, a despeito da traição. Porque normalmente essas pessoas que nós mais amamos, e é sempre assim, são aquelas que têm o maior poder de nos ferir. As pessoas que nós mais confiamos são aquelas que têm o maior poder de nos machucar, porque justamente nós as amamos, nós confiamos nela e não esperamos que ela venha ter uma atitude desse tipo conosco. Ou nós colocamos a nossa confiança, seja num parceiro de negócio, seja num sócio, seja em alguém que nós, por algum momento, entendemos que aquele ali vai ser algo bom para nós e de repente sofremos uma traição. Aquele que já passou por isso entende
De novo eu digo, como quando Jesus diz, não só amou-os, mas amou-os até o fim. Eu particularmente acredito, e aí sou eu que acredito, você não precisa concordar comigo, mas eu acredito que se Jesus tivesse guardado o rancor no seu coração, se Jesus tivesse no seu coração guardado uma ferida pela traição de Judas, ou pela negação de Pedro, ou pelas gusparadas que ele tomou, ou pelas palavras chulas que falaram contra ele, se ele tivesse guardado mágoa no seu coração, eu particularmente acredito que ele não teria condições de braços abertos naquela cruz, olhar para aquela multidão e dizer, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele só conseguiu fazer isso porque no seu coração ele manteve um coração puro, ele manteve um coração aberto, mesmo sendo machucado e ferido, ele manteve o seu coração aberto. E a Raquel, há um tempo atrás, ministrou sobre isso. Até o fim. E amou-os até o fim. Abra sua Bíblia comigo, quase no final do livro de João. Lá no capítulo 20, quando Jesus já morreu, ressuscita, e os discípulos estão numa sala teoricamente, hermeticamente fechada. E Jesus então entra, é aquela história que acreditamos que ele entra, cruza a parede, porque a sala a princípio estava fechada. E ele diz no verso 21, e disse-lhes Jesus de novo, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E dizendo isto, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo, aqueles aos quais perdoardes os pecados, são-lhe perdoados, aqueles aos quais não perdoardes, ser-lhe-ão retidos. Eu brinquei com o pessoal até no seminário de paternidade, com esse texto, que quando você está numa sala e alguém entra pela parede, eu acho que a primeira fala que você tem que dizer realmente é paz seja convosco, né? Eu acho que é uma excelente frase de se dizer, né? Porque você imagina, tipo, galera, tranquilo, relaxa, sou eu, está tudo em paz. E a Bíblia diz que Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo. E quando sopra sobre eles o Espírito Santo, é a primeira vez que os discípulos recebem o Espírito Santo. Jesus diz assim, perdoem aqueles que lhe feriram. E todos aqueles que vocês perdoarem serão perdoados. E todos aqueles que vocês não perdoarem, será retido o perdão. Eu nunca consegui entender direito esse texto, sabe? Porque para mim, quando Jesus sopra o Espírito Santo sobre os discípulos, a próxima coisa que ele deveria de ter falado era, ide por todo mundo, prega o Evangelho, cura os enfermos, ressuscita os mortos, limpe os leprosos. Na minha cabeça, a próxima fala não era nada a ver com perdão, era a ver com poder. Eu lembro que quando eu me converti, me falaram do amor de Deus. Me falaram que Deus era amor, que Deus me amava, e quão importante era o amor de Deus, e quão transformador era o amor de Deus. E eu vim para Jesus, e recebi o amor de Deus, e fui realmente transformado por Ele. E logo depois que eu fui transformado pelo amor de Deus, eles disseram assim para mim, olha, agora tem um outro negócio, que é um cara chamado Espírito Santo. Esse é doidão. Ele faz umas coisas doidas. E aí eu vi a galera falando uns negócios meio estranhos, né, umas línguas que ninguém entendia, e aí dizia que operava sinais, operava maravilhas, e eu disse, cara, eu quero esse negócio, eu vou querer esse negócio, eu quero ser cheio de Espírito Santo. E aí o que eu tenho que fazer para ser cheio de Espírito Santo? Cara, você tem que orar, você tem que buscar, você vai ter que jejuar, você vai ter que correr. E aí eu comecei a correr atrás, porque afinal era um evangelho de poder, e o evangelho, o reino de Deus é um evangelho de poder, o reino de Deus é um reino de poder. Mas me ensinaram que essa ideia do amor era um negócio assim, tipo água com açúcar. É aquela coisa tipo, vem para Jesus. É o beabá da fé, é esse negócio do amor. Depois vem o poder, depois vem essa coisa mais forte. E eu digo, bora, mano, é nós. Estou junto com isso aí, eu quero viver esse negócio. E comecei a buscar mesmo. E aí começa a ler, por exemplo, Moisés, que ele vai em oração e a Bíblia diz que o rosto dele resplandece com a glória de Deus. Eu digo, rapaz, eu não quero menos do que isso aí. Eu quero ver o rosto resplandecer com a glória, quero ver a glória. E aí eu fiquei mais doidão ainda quando eu li no Novo Testamento, que Paulo escreve dizendo que
A velha aliança, que foi escrita em tábuas de pedra, teve o seu peso de glória. Quanto mais a nova aliança. Eu pensei, rapaz, onde é que vai parar esse negócio? Isso vai longe, mano. Isso vai longe. Esse negócio do Espírito Santo, do poder, isso aí não para nunca. E é verdade, não para mesmo. É algo ilimitado no Senhor e precisamos desejar isso. Tem que ter no nosso coração o anseio pelo sobrenatural de Deus, o anseio pelo agir de Deus, e mais do que isso, eu particularmente acredito que hoje, no tempo que nós estamos vivendo hoje, cada vez mais nós precisamos de um agir sobrenatural de Deus. O que vai fazer a diferença da igreja com o resto tudo é justamente a manifestação de um Deus sobrenatural. O que vai nos diferenciar de sermos uma filosofia de vida qualquer é de fato a manifestação de um Deus todo-poderoso que age nos dias de hoje. E Ele vai usar vasos de barro, assim como eu e você, para derramar da sua glória, para que todos saibam que aquilo que sai de nós é na verdade dEle, é a glória que é dEle, porque nós continuamos sendo vasos de barro. Então entendo que sim, nós precisamos viver isso. Hoje o mundo está carente desse negócio. O mundo está carente de pessoas serem cheias de Deus, cheias do Espírito Santo. E é disso que eu quero conversar com você hoje à noite, de nós sermos cheios do Espírito Santo. Mas o que tem a ver então com esse texto? Que parece que não encaixa. Voltando à minha história, quando eu comecei a descobrir essas coisas, eu digo, cara, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Digo, bora, é isso aí, eu quero o Espírito Santo, eu quero buscar Deus. E comecei a ler, cara. E comecei a ler biografia de grandes homens de Deus. Eu não sei se já fizeram isso, mas a gente começa a ler as biografias dos caras para saber o que eles faziam, né, para dar certo. Tipo, cara, eu vou fazer a mesma coisa. Eu quero saber o que os caras comiam, ou não comiam. Eu quero saber que tipo de livro que eles leram. E comecei a estudar, cara, E digo, cara, eu quero saber desse negócio, eu quero entender isso aí. Comecei a estudar na Bíblia, e comecei a ver grandes homens de Deus, que tinham experiências com Deus, como Enoque, por exemplo, que Deus sugou o maluco da terra. Já pensou? Deus olhou para ele e disse assim, cara, eu te quero aqui em cima, mano. E sugou o cara. Eu digo, o que esse cara fazia, velho, que eu não faço? Ou o que ele não fazia que eu faço? E que eu devia de não fazer? E comecei a estudar um monte de gente e descobri o seguinte, que o cara que teve mais intimidade com Deus e viveu num relacionamento tão forte com Deus de toda a história, foi Adão. Porque Adão, ele viveu num ambiente de total domínio de Deus, do reino de Deus. Aonde Deus sentava na viração do dia para conversar com Adão, e eu também falei isso na paternidade, Deus sentava com ele e dizia, e Adão, como é que foi seu dia? E Adão dizia, não, cara, hoje foi um dia tranquilo, né? Dei o nome lá do pretinho ali de macaco, do pescoçudo ali de girafa, do gorducho ali de rinoceronte. Pô, cara, que legal. E tinha esse papo e conversava. E Adão, ele tinha umas coisas doidas assim, cara, porque a Bíblia diz que Deus deu domínio sobre as aves do céu, os peixes do mar, sobre os animais domésticos, os animais selvagens. Ele tinha domínio sobre eles, não sobre pessoas, sobre eles, sobre animais, sobre coisas. Então Adão era mais ou menos assim. Eu acho que Adão às vezes brincava, sacaneava os bichos, sou eu que acho. Mas ele dizia, elefante num pé só, e estava o elefante lá. Passarinho, vem para cá, e passarinho vai para lá, e passarinho. Por que eu acho isso? Porque quando Jesus, ele senta, lembra da história do Zaqueu, o baixinho da árvore, lembra? Ele estava lá na árvore, Jesus chega para ele e diz, Zaqueu, hoje me convém jantar na tua casa. Isso é um bom papo, né, para a gente chegar em alguém assim, cara, me convém jantar na sua casa. Tá bom então, fazer o quê, né? Vamos embora. Aí leva Jesus para casa e começa a trocar ideia. Ele começa a falar com Zaqueu. E óbvio, tinha toda uma fome no coração de Zaqueu, né? Quando Jesus fala disso, não era só quero comer, mas ele estava convidando, na verdade, para um lugar de intimidade. Sentar à mesa era um lugar de intimidade. Até hoje ainda é, né? Tirando, se a gente conseguir eliminar o celular da mesa, ele vira um lugar de intimidade, não é? Mas ele senta e começa a conversar com Zaqueu, e no final, Zaqueu, ele diz assim, cara, eu vou devolver tudo que eu roubei.
E eu não só vou devolver tudo que eu roubei, mas eu vou dar ainda muito mais daquilo que eu roubei para as pessoas. E a exclamação de Jesus foi a seguinte: hoje chegou salvação a essa casa. E aí Jesus diz uma frase muito forte, ele diz assim: o Filho do Homem veio resgatar e salvar o que se havia perdido. Note que Jesus não disse assim, ele veio salvar quem se perdeu. Ele disse, ele veio salvar o que se perdeu. E o que se perdeu naquele dia, lá quando Adão come do fruto e Eva comem do fruto, que o homem rejeita a natureza de Deus, não só se perdeu a salvação, naquele dia se perdeu a autoridade, naquele dia se perdeu o domínio, e Jesus veio resgatar essa autoridade, ele veio resgatar esse domínio, tanto que ele olha para o homem depois e diz, e eu vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões. Jesus, ele vem e resgata essa autoridade a ponto dele olhar para o mar e dizer, vento, cesse, mar, acalme. De olhar para uma videira, uma figueira e ele dizer, eu te amaldiçoo e ela morrer. De ele em algum momento olhar para dos seus discípulos e dizer, vai lá e pesca. E quando você pescar, tira um peixe. E quando você tirar o peixe, abre a boca que vai ter uma moeda. Ele tinha domínio sobre as aves dos céus, sobre os peixes do mar, sobre os animais domésticos, sobre os animais selvagens. Jesus, ele exercia esse domínio, tanto que a exclamação das pessoas que andavam com ele diziam, quem é esse cara que tem essa autoridade? Quem é esse cara que vive isso? Eu não sei como é que foi a história do peixe, se Jesus mandou o peixe engolir na descida, na subida, mas ele estava lá, e ele pegou a moeda e tirou. Mas Jesus tinha essa autoridade. Então Adão tinha essa autoridade, ele vivia nessa autoridade, ele exercia esse domínio antes do pecado. E aí eu disse, cara, eu quero ser Adão, mano. Eu quero viver que nem Adão. E mais do que isso, a palavra diz no texto de Judas e depois também em 1 Pedro, ele fala de que pelas suas preciosas e grandíssimas promessas, nós assumimos de volta a natureza divina, ou seja, a palavra de Deus, ela vai nos purificando e vai nos limpando, a ponto de nós assumirmos novamente a natureza divina, aquilo que foi projetado lá no Éden. Eu disse, caramba, mano, vai ser doido. Esse negócio, o dia que a gente começar a viver essa realidade em Deus, vai ser doido. Vai ser uma atmosfera sensacional, e o mundo precisa disso. O mundo anseia por isso. O mundo anseia de uma igreja que seja um, falava na paternidade também, que seja um com Jesus, para que o mundo saiba que o Pai o enviou. Uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja que caminha com o Senhor. E eu disse, eu quero ser Adão, mano. Eu quero viver essa realidade, eu quero voltar a essa essência, eu quero conhecer a Deus, porque o dia que eu conhecer a Deus desse lugar, nessa intimidade, o dia que eu aprofundar a minha vida em Deus e poder conhecer Deus dessa maneira, eu vou ser um ser completo, eu vou ser pleno, eu vou atingir o ápice da minha fé. Pois bem, um dia lendo a Bíblia, eu me dei conta de que Deus olha e diz que todos os animais tinham um par, Adão não. E lá estava Adão só. Aí eu fiquei pensando, mas não pode. Como um cara que vive um relacionamento de intimidade com Deus tamanho, que eu sempre sonhei em ter, e quando eu atingisse esse relacionamento, eu achei que eu me sentiria pleno. Como é que esse cara se sente só? Como é que ele consegue se sentir só num ambiente onde tem total presença de Deus e manifestação de Deus? Como ele consegue sentir um ambiente de solidão, sendo que ele está vivendo a plenitude daquilo que eu sempre sonhei? E a resposta é simples. Deus, ele nos criou com um espírito para nos relacionarmos com Deus. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mas ele também nos criou com uma alma, e essa alma nós nos relacionamos com pessoas. Eu costumo dizer que esse é um relacionamento de duas vias. Nós nos relacionamos na vertical com Deus e também nos relacionamos na horizontal com pessoas. Independente de qual um dos dois esteja faltando, nós não seremos plenos e completos. Não podemos só nos relacionar na horizontal, o que é muito legal, mas não podemos só nos relacionar na horizontal. Vai estar faltando algo importantíssimo na nossa vida, mas também não podemos nos relacionar só na vertical,
porque vai estar faltando algo na nossa vida. Quando os fariseus chegam para Jesus e perguntam: Jesus, qual que é o mandamento que eu devo de seguir, ou quais os mandamentos que eu devo de seguir? São 2. Amarás ao Senhor teu Deus, relacionamento na vertical, e amarás ao próximo, relacionamento na horizontal. Para que nós sejamos pessoas plenas e completas, nós precisamos comunicar bem na vertical e precisamos comunicar bem na horizontal. Nós precisamos estar conectados também na horizontal. Do contrário, nós estamos com alguma dificuldade ou algum problema. E João, o apóstolo João, ele vai mais longe, ele diz assim, lá na sua carta, ele diz: eu até acho que você está mentindo se você diz que ama a Deus e odeia seu irmão. Porque como é que você pode dizer que ama a Deus a quem não vê e odeia seu irmão a quem vê? Tem alguma coisa errada aí? Tem algum probleminha aí nesse processo todo? E aí então, voltando ao texto de João, quando Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo e diz: perdoa-lhes, ele sabia do que estava acontecendo. Ele sabia qual que era toda essa estrutura e todo esse processo. Ele sabia que em Atos do capítulo 2 viria o Pentecostes, a descida do Espírito Santo. Bill Johnson, ele tem uma frase que eu acho sensacional, ele diz o seguinte: o Espírito Santo habita em mim para o meu benefício, mas ele repousa sobre mim para o seu. Eu vou dizer de novo: o Espírito Santo habita em mim para o meu benefício, mas ele repousa sobre mim para o seu. Quando Jesus sopra sobre os discípulos em João, no capítulo 20, e diz: recebam o Espírito Santo, o que ele estava fazendo era jogando o Espírito Santo para dentro deles. Ele estava jogando o Espírito Santo para dentro dos discípulos, e era a primeira experiência que os discípulos estavam tendo com o Espírito Santo. E a experiência que Jesus estava querendo promover para eles era que eles pudessem trabalhar os seus próprios corações. É que eles pudessem trabalhar as suas próprias vidas, que eles pudessem olhar para dentro de si mesmos e identificar aqui dentro o que está faltando, o que eu tenho de errado aqui, porque Jesus sabia exatamente o que isso significava. Ele passou cada um dos passos, ele foi traído, ele foi negado, ele foi cuspido, ele foi coroado com uma coroa de espinhos, ele foi crucificado, ele foi zombado, ele foi de tudo que você pode imaginar. E ao longo de todo esse processo, ele sabe o que significa isso. E no coração dele, ele diz: cara, eu não posso manter o meu coração preso a nada. Eu não posso manter o meu coração preso a algum evento, a alguma situação que aconteceu. Se eu quiser poder fluir, se eu quiser poder viver toda a dimensão que o Pai tem para mim, eu não posso estar preso a uma situação. Eu costumo dizer que a falta de perdão é como uma corrente que nos prende à beira da praia. Nós entramos no mar, experimentamos algumas ondas, experimentamos algum mover, e é muito legal isso. Mas nós nunca vamos lá no fundo, porque nós estamos presos a uma corrente que nos prende à beira da praia. Aí você diz: mas eu estou experimentando Deus, eu estou experimentando o Espírito Santo, e eu não duvido de você. Mas a palavra do Senhor diz que existe um rio, aonde as águas elas dão nos tornozelos, outro que dá nos joelhos, na cintura. E tem um momento desse rio que você vai aonde nos lombos, e de repente você já não consegue mais e você está nadando. Claro que você pode estar no rio de Deus, ou você pode estar no rio de Deus com água pelo seu tornozelo. E não duvido que você não esteja no rio de Deus. Mas se quisermos mergulhar no rio de Deus, se nós quisermos viver tudo aquilo que o Pai tem sonhado para mim e para você nesse tempo, nós precisamos estar desprendidos daquilo que tem nos prendido na beira da praia. E poder ir lá e mergulhar lá na frente. Jesus entendia isso. Jesus sabia disso. Ele sabia que em Atos capítulo 2 viria o Espírito Santo sobre eles. O Espírito Santo viria sobre os discípulos. E os discípulos também seriam perseguidos. E os discípulos também seriam traídos. E os discípulos também seriam negados. Os discípulos também seriam apedrejados. Os discípulos sofreriam a mesma coisa que ele padeceu. Seriam crucificados e tudo isso. E para eles poderem cumprir toda a sua jornada,
com o Espírito Santo queimando sobre as suas cabeças como chama de fogo, antes disso, do Espírito Santo descer sobre eles, ele precisava soprar para dentro deles e dizer o seguinte: recebam o Espírito Santo. O que eu faço com isso? Perdoa. Não fica preso, libera perdão. Não fica preso com situações, pessoas vão te ferir, pessoas vão te machucar, mas o Espírito Santo que habita dentro de você é o mesmo que repousa sobre você. Agora, o resultado daquele Espírito que repousa sobre você como chamas de fogo, ele está diretamente ligado com aquele Espírito que habita dentro de você. E se aqui dentro você é um cara machucado e ferido, provavelmente você ferirá e machucará pessoas com esse Espírito Santo que queima como chamas de fogo sobre a sua cabeça. Se você não conseguir entender aquele Espírito Santo que habita dentro de você e que te transforma aqui dentro, e se permitir ser transformado por ele aqui dentro, e ser ferido e machucado, talvez, muito provavelmente, pessoas serão feridas pelo dom maravilhoso que existe sobre você. E talvez você conheça pessoas assim. Onde, pelo fato do Espírito Santo queimar e fazer coisas grandes aqui em cima, é como que se desse a um desses o salvo-conduto de fazer qualquer coisa, de poder agir, de falar qualquer coisa. E nós vemos uma igreja machucada e ferida, uma igreja arrebentada, porque o Espírito Santo ele só queima aqui, ele não está aqui, ele não está transformando aqui, ele não está curando aqui, ele não está mudando aqui. Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo e diz: não segura ninguém, não fica preso a ninguém, não retenha ninguém, pessoas vão te ferir, pessoas vão te machucar, pessoas vão te arrebentar, libere perdão. Libere perdão. Sopre o vento do Espírito e libere perdão. Libere perdão. Não fique preso à beira da praia. Eu quero que você voe, que você mergulhe. Eu quero que você vá longe, porque existe um Espírito que vai vir sobre você. E quando você receber aqui dentro esse Espírito, se permitir ser trabalhado, o Espírito que desce sobre você, será um agir transformador. E o mundo nunca mais será o mesmo como não o foi. Como não foi. Esse é um grande desafio, essa é uma grande jornada que eu e você precisamos passar. Precisamos ser cheios do Espírito, precisamos estar buscando ao Senhor para estarmos cheios do Espírito. Mas não podemos esquecer que nós nos relacionamos com pessoas, e Jesus entende isso. Na oração do Pai Nosso, em Mateus capítulo 6, Jesus ele dá um monte de passos, de grandes revelações. Ele inicia a oração dizendo Pai Nosso, começa com paternidade. Ele fala da revelação de um Deus que é Pai. Depois ele fala, louvado, engrandecido seja o teu nome, ou santificado seja o teu nome, fala de exaltação, de adoração. Venha o teu reino, estabelecimento do domínio, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu, pão nosso, provisão. Perdoa-nos as nossas ofensas, e aí fala de perdão, não nos deixes cair em tentação, e ele fala de um monte de princípios que são extremamente importantes. Depois que ele encerra a oração, amém, dá o ponto na oração e ele repete só um tema, ele olha para os discípulos depois de ensiná-los a orar e ele diz assim: porque se vocês perdoarem, vocês serão perdoados. Agora, se vocês reterem o perdão, também será retido. Porque o perdão é algo importantíssimo na minha vida e na sua vida. Nós cristãos deveríamos de ser expert nisso. Nós cristãos deveríamos de ser aqueles que conseguem assimilar o golpe, assimilar a gusparada, assimilar o tapa no rosto, assimilar a chicoteada e conseguir liberar perdão. Mas perdão, ele não é fácil. E tem mais uma coisa que perdão não é.
ele não é justo. O perdão não é justo. E ainda bem que perdão não é justo, porque se ele fosse justo, todos nós estaríamos condenados. Perdão, ele não é justo. Ele é um ato de graça. Ele é um ato do evangelho de graça, de um favor imerecido, que nós escolhemos andar, como Paulo diz, num caminho sobremodo excelente, o caminho do amor. E como Tiago descreve que a misericórdia triunfa sobre a justiça, o juízo. Quando nós escolhemos o caminho do perdão, nós escolhemos o caminho da graça, que é um evangelho diferente. É uma coisa diferente. O evangelho de Cristo é o evangelho da graça. Gálatas 1:6, ele fala disso. Como vocês conseguiram tão rapidamente sair do evangelho da graça para outro evangelho? Como vocês esqueceram a preciosidade de uma igreja que vive a partir do perdão? Ela nasceu a partir do perdão. Você está sentado nessa cadeira porque o evangelho nasceu a partir do perdão. Você levantou os seus braços e adorou porque você nasceu a partir do perdão. Você está me escutando porque você nasceu a partir do perdão. E como pode nós tão rapidamente nós sairmos desse evangelho para viver qualquer outra coisa? O evangelho da justiça, o evangelho do justiceiro, o evangelho do cangaceiro, o evangelho de qualquer outra coisa. Mas não o evangelho da graça. Esse anseio que nós temos do derramar do Espírito, desse fluir, desse fogo que vem dos últimos dias, ele é precedido por um soprar do Espírito para dentro de nós, de uma igreja que é trabalhada e curada pelo Pai, para ter condições de ter um Espírito queimando como chamas de fogo sobre a sua cabeça. De novo eu digo, perdão não é justo? Não, não é. Não é. E eu falava no seminário, às vezes nós confundimos o perdão e o sentimento do perdão com algumas coisas. Algumas pessoas dizem, mas quem perdoa esquece. Não, cara, isso é outra coisa. Isso é amnésia, é pessoa com Alzheimer, sei lá, qualquer outra coisa, mas não. A gente vai lembrar as coisas que aconteceram, a gente vai lembrar. A grande questão quando nós perdoamos é que não dói mais. Você toca e não dói mais. Você vai lembrar do que aconteceu, mas você toca e não dói mais. Se você toca e sangra, é porque ainda existe ferida. Nós brasileiros somos expert, com o nosso jeitinho brasileiro, de dar um jeitinho nas nossas feridas. E nós jogamos para um canto escuro lá da nossa alma, enfiamos com uma bandagem assim sobre a nossa ferida e vivemos a nossa vida como se nada tivesse acontecendo, só não toca ali. Só que todas as vezes que nós vemos a pessoa que nos machucou, todas as vezes que nós nos deparamos com aquele que nos feriu, dá aquela sangradinha. Escorre aquele sanguezinho. E nós tapamos de novo e tentamos viver a nossa vida e tentamos não entrar naquele lugar, naquele canto escuro da nossa alma, naquela despensa onde nós jogamos tudo. Eu lembro numa escola de pastores, nós falando sobre isso, de cara, não joga para a tua despensa. E um pastor disse, não, mas eu não tenho despensa, Jesus já me libertou, eu sou nova criatura, não existe nenhuma despensa na minha alma, está tudo já renovado por Cristo Jesus. Eu digo, que bom filho, que bom, mas tem certeza disso mesmo? Não, tenho certeza. E no final da escola ele veio chorando, dizendo, cara, eu encontrei a minha despensa. Porque nós somos aquilo a qual nós vivenciamos ao nosso meio. E pessoas nos machucam e nos ferem o tempo todo, por uma razão simples, nós convivemos com pessoas. E relembrando o que eu falei no início, as pessoas que nós mais amamos, são aquelas que têm o poder de nos ferir mais. Eu sempre brinco, se você está dirigindo e comete uma barbeiragem e alguém grita para você, ô, seu boca aberta, no trânsito, você só vai fazer assim, foi mal, desculpa. Mas se o seu pai grita para você, o seu boca aberta, é a mesma palavra, mas ela tem um peso diferente. Porque você não espera dele isso. Você não espera que ele fale isso para você. Você esperava dele, na verdade, outras coisas. Nós queremos ser cheios do Espírito Santo.
Nós queremos carregar a glória de Deus, ou ansiamos por ver uma igreja cheia da sua glória, pois essa igreja cheia da sua glória, ela é composta por vasos de barro, que são vasos de barro, eu e você, que carregam essa glória. E esse vaso de barro, antes de ser cheio dessa chama que queimar sobre a sua cabeça, o Senhor Jesus vem sobre os seus discípulos e sopra neles, para o benefício deles, e diz: aqui dentro, se permitam ser trabalhados, se permitam ser tocados, se permitam ser ministrados pelo Espírito Santo. O que eu gostaria nessa noite, talvez enquanto eu estou falando, seja você aqui ou mesmo a galera que assiste pela internet, o Senhor foi trazendo algumas pessoas, ou uma ou mais pessoas, na sua mente. Talvez, à medida que eu fui falando, o Senhor trouxe determinadas pessoas que você diz: cara, mas isso tem sido difícil demais para mim conseguir largar, para mim conseguir liberar, para mim conseguir dizer: Deus, vai. E cada um de nós tem uma história, cada um de nós tem uma experiência, e você pode olhar para mim e dizer: mas Anderson, tu não conhece a minha história, tu não sabe o que aconteceu comigo. De fato, provavelmente eu não conheço a sua história. E eu não estou dizendo que você tem que perdoar. O que eu estou lhe dizendo é que a única forma de você ser livre é perdoando. O que eu estou dizendo é que, se nós queremos misericórdia para cima, nós precisamos exercer misericórdia para baixo. Se nós queremos que o Pai perdoe os nossos pecados, nós também precisamos liberar perdão sobre a vida do outro. É isso que a parábola do credor incompassivo nos ensina. Lembra? Aquele rei que tinha um servo que devia, e ele perdoa, e esse servo que devia muito dinheiro, e esse servo tem um outro servo que devia um pouco menos, e ele não perdoa. O rei coloca este servo que não perdoou na prisão. Basicamente o que ele está ensinando é: não basta só eu querer misericórdia para cima e justiça para baixo. Se eu quiser justiça para baixo, eu terei justiça para cima. Mas se eu exercer misericórdia para cima, eu também. Se eu exercer misericórdia para baixo, eu terei misericórdia para cima. Uma segunda coisa que as pessoas às vezes têm dificuldade de entender sobre o perdão é que quando nós perdoamos, passa a ideia de que eu estou justificando o outro, de que aquilo que ele fez está certo. Deixa talvez eu pegar um caso mais difícil, de um abuso sexual. E aí eu chego para a vítima e digo: você precisa liberar perdão. E a impressão que a gente tem é que, e a pessoa que vai liberar perdão, parece que quando eu vou dizer: tá bom, eu te perdoo em nome de Jesus, é como que aquilo que ele fez, tanto fez, tanto faz. Não, tanto fez, tanto faz. O que você vai fazer no momento do perdão, quando você libera perdão, por mais que a pessoa te feriu, te machucou, por mais que a pessoa foi extremamente injusta com você, por mais que você foi com o seu coração fiel, você foi ali totalmente íntegro e inteiro, 100% integral na sua devoção e dedicação àquele momento, e de repente você é traído, você é roubado a sua essência, o que você vai fazer, na verdade, é lidar com o seu pecado. O pecado do outro, ele vai lidar com Deus. O que ele fez é ele e Deus. O que eu preciso é lidar com o meu. Eu preciso é romper com aquilo que eu estou preso, com a realidade aonde eu fiquei. Eu quero poder mergulhar, eu quero poder ir, eu não posso ficar preso a uma situação. E muitas vezes nós ficamos. Às vezes as pessoas que nos feriram, talvez elas nem lembrem mais. Talvez as pessoas que nos machucaram, talvez elas não estão mais nem aí. E aquilo talvez para elas foi tão simples, como ela fez com tantas outras pessoas. E ela está vivendo a vida dela do jeito que ela quiser, e nós aqui estamos sangrando toda vez que nós pensamos naquilo. Nós estamos remoendo aquela dor e não conseguimos ficar livres daquilo. Quem fica preso, na verdade, não é nem quem fez, é quem não conseguiu perdoar. Porque nós ficamos vivendo e revivendo aquele momento, e de repente nos deparamos, e talvez você vai se identificar com isso, repetindo discursos em casa, tipo: eu devia ter dito isso, eu devia ter falado aquilo, eu devia ter me posicionado dessa forma. São indícios de que o nosso coração ainda tem ferida, são indícios de que o nosso coração ainda tem áreas que precisam ser lidadas. Ah, mas se eu tivesse feito tal coisa,
Mas se eu tivesse me posicionado daquela outra maneira? Ah, mas se eu não tivesse deixado isso? E talvez uma das situações mais difíceis é quando nós temos que perdoar nós mesmos. Essa é uma das coisas talvez mais difíceis. Porque nós, para liberar perdão para nós mesmos, é mais difícil porque nós sabemos às vezes das nossas intenções, das nossas motivações. E às vezes nós sabemos que foi realmente feia, foi impura. E nós fizemos uma escolha errada. Intencionalmente sabendo que talvez aquilo iria nos levar numa situação mais difícil, e nós ainda assim escolhemos caminhar naquele caminho. E às vezes é difícil das pessoas conseguirem se perdoar, conseguirem olhar para si própria e dizer, beleza, eu preciso rasgar isso de mim, e me perdoar, e entender que eu também erro, que eu sou pecador, e poder caminhar adiante, sem carregar essa bola, né, como aquele presidiário que fica puxando aquela bola a vida inteira, a vida que segue, mas aquela bola continua, e ele vai puxando aquela bola a vida inteira. E às vezes essa bola não lhe permite seguir uma nova vida, não lhe permite virar a página e poder ser aquilo que o Pai sonhou para você. Aquele sonho que um dia Deus sonhou para você, e parece que aquilo ficou no passado, porque tem uma bola que você carrega junto, que você não consegue se perdoar, por escolhas, por decisões, por caminhos. Na verdade, o perdão, ele é libertador. O perdão, ele é transformador na nossa vida. E de novo eu digo, nós cristãos deveríamos de ser aquelas pessoas que ensinassem aos demais sobre isso. Nós deveríamos de ser aqueles que sentariam com qualquer outra pessoa que não conhece a Jesus e dizer, cara, deixa eu te ensinar um negócio que é maravilhoso. Chama-se perdão. Isso é transformador. Isso mudou a minha vida e pode mudar a sua. É fácil assim? Não, não é, cara. Não é. Não é justamente porque o perdão não é justo. E aqui dentro, lá no fundo, a gente tem aquele sentimento de justiça. A gente é mais ou menos assim, aquele crente que diz, Pai, eu oro em nome de Jesus. Não precisa matar. Mas que ele experimente, aleluia, a mesma coisa que ele fez para mim em nome de Jesus, amém. Para a gente se sentir assim, tipo, alma lavada, né? É mais ou menos por aí. Não precisa matar, mas só uma apertadinha. Só ver ele sangrando já, me sinto melhor. É um sentimento de justiça do velho homem, desse homem pecador que habita dentro da gente, que a gente está lutando contra ele o tempo inteiro. Esse homem carnal que está dentro da gente. Eu quero convidar você nessa noite a escolher o caminho sobremodo excelente, o caminho do amor. Eu quero convidar você nessa noite a andar sobre a misericórdia que triunfa sobre o juízo. Eu quero convidar você nessa noite a rasgar todo escrito de dívida e ser livre para poder mergulhar nos rios do Senhor. Amém? Vamos colocar de pé.